Bom dia, amados e amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Chegamos aqui a mais uma leitura do nosso alimento diário e vamos ler a quarta-feira da semana 2, cujo título é A Criação de um Centro para a Preparação de Missionários em Éfeso. Em suas viagens, Paulo sempre pregava o evangelho do reino. E não foi diferente quando esteve em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Assim como Paulo, devemos ter o hábito de preparar o evangelho, orar pelas pessoas, de pregar o evangelho, orar pelas pessoas onde quer que estejamos. Uma vez salvos e transportados para o reino de Deus, os homens são encabeçados, reconectados ao Senhor. É por meio do evangelho que nós levamos as pessoas ao governo de Deus. A origem de todos os problemas da humanidade está na desconexão de Deus. As pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Muitas, inclusive, não veem mais sentido na vida, elas não têm mais sentido. Nós pregamos o evangelho a fim de levar o homem para debaixo do governo de Deus. Essa, amados, é a nossa missão. Quando o homem é governado pelo Senhor, tudo é resolvido e entra em ordem. A sua vida entra em ordem. Seus problemas acabam. Por isso, é pelo governo celestial. Por isso que o governo celestial é tão importante. Por isso que precisamos, com urgência, pregar esse evangelho, para trazer paz e ordem às pessoas. O versículo a seguir ressalta que para receber a palavra profética é preciso ter fé. Sem fé, a palavra profética se torna mera doutrina e deles se mostram, sem sentido, insensíveis, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tirano, no grego, que havia montado uma escola para falar de sua filosofia, algo que era muito comum na Grécia naquele tempo. Paulo deve ter alugado períodos na escola para ministrar a palavra sobre o reino de Deus. Assim, teve início em Éfeso um posto avançado de preparação de seapistas, comportores e missionários. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes na Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O Senhor confirma a palavra profética por meio dos milagres, e a palavra que traz o poder de Deus. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ó Senhor Jesus! O objetivo de Paulo era preparar obreiros e missionários, líderes, para evangelizar toda a Ásia Menor, onde ficava atualmente a Turquia. No livro de Colossenses, temos uma prova de que isso funcionou, ou seja, que esses missionários realmente levantaram igrejas. Vamos ler o que está escrito aqui em Éfesos, Saudai-vos
Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em todas as vontades de Deus. E dele dou testemunho de que muito se procura por vós, pelos de Laodiceia e pelo de Herápolis. Epáfras, ao que tudo indica, foi um dos responsáveis por levantar as igrejas em Colossos, Laodiceias e Hierápolis. Ele é um dos missionários que passou pelo centro avançado criado por Paulo e estava levantando igrejas. Estamos no caminho certo, queridos irmãos. Precisamos levantar mais centro de aperfeiçoamento como CEAPs e também mais CEAPistas para o avanço do Evangelho. Só em nossa região, mas em toda a terra. Louvado seja o Senhor.